Olá, está no ar mais um episódio do Pod Brasil. E mais uma vez, a gente fora do estúdio em Ribeirão Preto, aqui em São José do Rio Preto, onde tem a mais nossa nova unidade da Brasil Salomão, funcionando desde fevereiro de 2025. E a gente tem vindo para cá com muita frequência para conversar com as pessoas e não podia ser diferente. Pod Brasil sai dos estúdios, né, pega a estrada e vem para São José do Rio Preto mais uma vez discutir um tema importante para a nossa atividade, para a cidade. E hoje estamos aqui com Bruno Malvese, Gilson Santoni, um dos nossos coordenadores aqui em São José do Rio Preto. E antes de passar a palavra para o Bruno, para escutar um pouquinho da trajetória pessoal dele, entender um pouquinho do mercado imobiliário, eu vou passar para o Rodrigo Forcinetti, meu companheiro de bancada aqui do Pod Brasil. Em quase todos os episódios a gente está juntos por aqui. Rodrigo, faça as honras daí do nosso escritório para o nosso querido convidado. Obrigado, Evandro. Prazer estar contigo aqui. Uma bancada diferente, né? Uma mesona chique, diferente da nossa lá do estúdio da nossa sede. Prazer estar aqui em São José do Rio Preto mais uma vez, né? Nesse primeiro ano da nossa unidade, apesar de termos uma relação já de longa data, e recebendo o Bruno aqui, né, um empresário de destaque, apesar da pouca idade, com uma experiência já gigantesca, né, o Bruno que vem obtendo reconhecimento por tudo que vem fazendo à frente de um setor que demanda conhecimento, habilidade, atitude. Então, muito obrigado, Bruno, por aceitar o nosso convite. E aqui também o Gilson Santoni, né, o Gilson, nosso sócio, que atua na área de inteligência imobiliária, tem feito um belíssimo trabalho com uma história muito bacana, principalmente aqui na cidade de São José do Rio Preto. Já parabenizá-lo por todo o trabalho que você tem feito à frente aqui da nossa unidade, já conquistando uma série de metas, objetivos, que não estão voltados unicamente a questão financeira. Eu costumo dizer, Bruno, que quando a gente vai para uma cidade, a gente gosta de se envolver com essa cidade em todos os pontos. É óbvio que a gente trabalha sempre para obter um retorno financeiro, mas existem outros aspectos que nós valorizamos. Então, daí a vinda para São José do Rio Preto, com o Gilson, que já era daqui, o Dr. Brasil, que é o nosso fundador, tem uma história com a cidade, o Daniel, que é o nosso sócio, representante do Conselho Deliberativo à frente aqui também, nasceu. E histórias como a sua, né, nos motivaram a vir para cá. Já tínhamos vários clientes, mas a cidade sempre esteve na nossa lupa, diante dos nossos olhos, até nos motivar a instalar a nossa unidade aqui. Então, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Tá? E sempre, como é uma de praxe aqui no nosso Pod Brasil, a gente convida e pede para o nosso convidado contar um pouquinho da sua história, e depois o Gilson fica à vontade para complementá-lo. Obrigado. Não, eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui com vocês, né? O Brasil Salomão é um dos escritórios de maior referência para nós, acho que em nível nacional. E Rio Preto e Ribeirão são cidades irmãs, né? Nós temos muitos amigos, né, no escritório de vocês, e faço questão sempre de estar perto. Realmente é muito bom estar próximo de pessoas muito boas. Então, agradeço o convite. Contando um pouco da minha história, eu também sou advogado, né, apesar de não estar bem paramentado com vocês hoje. Quando você participa de muito de obra, tem que não dar muito para andar de paletó aqui. Mas eu sou formado em Direito na USP, eu já tenho alguns anos aí de formado, formei em 2011. E eu sou um nerd por excelência, né? Então nunca parei de estudar, tenho 4 pós-graduações, 2 elas em Direito Imobiliário, uma mais focado, e 2 mais focadas em negócios propriamente. Uma negócio geral, que eu fiz na GV, e uma na FIA, que era focado propriamente em mercado imobiliário. Então, em 2016, com a crise do mercado imobiliário, meu pai já tinha fundado a empresa, ele era basicamente um loteador local, trabalhava em pequenas cidades. 2016, vocês lembram bem, impeachment da Dilma, o mercado imobiliário naquele momento retraiu 70%. Foi a pior crise da história, de fato. Inadimplência explodindo, número de distratos nem se fala, e no momento em que nós estávamos fazendo muitas obras. Eu já estava com uma carreira bastante acelerada em São Paulo, estava trabalhando
escritório boutique, mas tinha me formado em recuperação judicial, trabalhando muito fortemente nos grandes escritórios lá. Então sabia mais ou menos o que poderia ajudar da parte administrativa da empresa, mas também organizando sistematização da carteira de recebíveis. E meu pai me chamou e falou, ou você volta agora ou você só pega o caco se um dia você quiser voltar, porque tá feio o negócio. Eu falei, cara, talvez seja a última oportunidade clara que eu vou ter de começar alguma coisa ali que não seja muito do zero, porque eu nunca tive vontade de voltar para criar um escritório em Rio Preto, não era gostaria de viver em Rio Preto, mas não dessa maneira. Então, eu agarrei a oportunidade, de lá para cá nós fizemos muitas mudanças na empresa. Em 2019 nós passamos por um processo de decisão meio complexo do ponto de vista societário. Eu me envolvi até onde dava, depois a gente até conseguiu fazer um processo que andou mais rápido. Em 2019 nós criamos o Grupo Imper, né, que a Imperial então foi transformada em Grupo Imper, e mudamos um pouco o viés do nosso negócio. Saímos de loteadora para começar mais incorporação, verticalização dos nossos projetos. E de 2016 até hoje nós crescemos 2.400%, 25 vezes, né? E esse ano nós temos uma expectativa aí de... Um belo investimento. Eu falei para o meu pai que eu sou o investimento mais barato da vida dele. Mais barato da vida dele. Eu nem faculdade ele pagou ainda. Mas é um desafio muito grande. O mercado é um mercado desafiador. Existem ótimas empresas trabalhando na nossa região. E eu acredito que ainda tem muito a ser desenvolvido, né? E óbvio, o mercado imobiliário está umbilicalmente ligado com a boa estrutura jurídica. Exato. Então, me ajudou muito ser advogado nesse momento, porque nós tivemos que fazer algumas organizações, os contratos de parceria, tudo isso envolve uma boa... Não é só a parte negocial, né? Precisa ter um bom vínculo jurídico para que o negócio desenvolva sem dor de barriga. A única certeza que a gente vai ter no mercado imobiliário é que vai dar problema. Verdade. A verdade é que se a gente conseguir... A questão é quando. É quando, e aonde. E onde. A ideia é que juridicamente não dê, né? Juridicamente não dê, mas basicamente essa a nossa história, né? Nós estamos hoje muito bem posicionados aqui no Noroeste Paulista, ainda temos aí um caminho longo de desenvolvimento de outros estados, um projeto de expansão para nós nos tornarmos uma das grandes do Brasil, se Deus quiser. Legal, parabéns. Gilson, você aí, né? Não, primeiro agradecer a presença do Bruno, é uma honra ter você com a gente aqui no nosso podcast. O Grupo Imper, de fato, hoje acaba sendo uma referência, né, em Rio Preto e região, na área de incorporação, e a gente fica muito feliz de estar recebendo você aqui. Obrigado. Bom, queria, pegando um pouco do gancho do que você falou, né, do crescimento aí exponencial que a empresa teve nesses últimos anos, você pudesse compartilhar com a gente um pouco, né, olhando obviamente para a Imper, mas também olhando para o mercado imobiliário de Rio Preto e região, qual que é a projeção que você vê para esse ano, para os próximos anos? Felizmente, nós estamos sendo abordados por muitos fundos recentemente, porque, de fato, eu acho que o crédito bancário ele começou a ficar muito restrito e o mercado de capitais começou a aflorar mais, especialmente nessas empresas que estão em projetos de crescimento mais acelerados. E nós estamos pedindo retorno sobre o momento atual e, num curto prazo, sobre a dinâmica do nosso mercado. E, de fato, o que acontece com essa projeção de ter um aumento da taxa de juros, o mercado ele fica um pouco prejudicado. Naturalmente, porque o brasileiro precisa de crédito para comprar imóvel. E para construir também é necessário que haja crédito, porque pouquíssimos empreendedores colocam capital próprio para construir, né? Lembrando que hoje um projeto aí de 300 unidades pode ser um produto de até um custo de 100 milhões de reais de obra. Então, é muito complexo do ponto de vista da operação financeira você injetar capital próprio. Então, a gente precisa de crédito e precisa de crédito para vender. Então, o aumento da taxa de juros, ele naturalmente diminui um pouco essa oferta de crédito e retrai um pouco a demanda. Então, vai ser um ano um pouquinho mais desafiador, o que eu não acho que vai ser um ano ruim, tá? Porque, de novo, vocês coloquem na posição de consumidores. Produto bem elaborado vende. Sim. O que acontece é que a vontade de compra, né, a manifestação de compra, retrai, a velocidade de venda pode ficar um pouco menor, e os projetos que estão em fase final de entrega podem ter algum problema, porque os juros vai evitar, a taxa de juros um pouco mais alta, aumenta o valor da parcela do cliente, e alguns perdem capacidade de financiamento. Então isso pode ser algo que pode dar um reflexo bastante negativo, mas as empresas precisam se preparar, né? Precisa estar bem organizado, precisa estar bem ajustado a parte do contrato em si com os clientes, inclusive nós estamos passando por uma revisão, né, Gilson, dos nossos contratos. Tudo isso são expectativas que nós estamos no comecinho do ano, muita coisa pode acontecer e no Brasil isso é frequente, né, que aconteça, desvios de rota muito rápido. Exato.
Mas a projeção é que aumente até o meio do ano a taxa de juros e depois, para o próximo ano, estabilizando o cenário de inflação, começa a dar uma diminuída. Então eu vejo um cenário de 26 até melhor do que 25. 25 com cautela, precisa ter muita cautela, bons projetos, escolher bons produtos, para que as empresas possam aumentar ali o crescimento, enfim, prosperar com novos projetos. Bacana. Uma coisa que a gente sempre pondera dentro do escritório, né, que é uma coisa muito importante para nós, é quando a gente fala de pessoas, né? E você deu um número importante aí de 2.400%, 2.500% de crescimento. Como que a Imper vem se preparando para esse crescimento quando você olha para a área de pessoas? E só emendando, que era justamente o que eu iria te perguntar, Bruno. Quando você chegou, quantas pessoas vocês tinham na Imper e quantas vocês têm hoje? E a mudança de característica dessas pessoas em todos esses anos? Nós tínhamos 13 pessoas quando eu cheguei, incluindo a diretoria ali, eu e meu pai. Que na época eram só... na casa ali, perto da Andaló. Casa da Andaló. Antes, a história, né, do meu pai remonta desde... Meu pai fundou a empresa em 97. Então ele tinha um escritório lá na Zona Norte, onde desenhou o primeiro projeto. Depois fomos para uma casa, na verdade um segundo andar de uma casa que ele tinha no meio do bairro. Depois fomos para a Penita e até ir para aquela casa, da casa grande que vocês conheceram ali na Santo André, para a gente vir para o escritório corporativo e estamos desenhando a nossa próxima sede já para 200 posições. Hoje nós temos 100 posições na empresa, 100 funcionários diretos, né, de escritório e alguns que ficam em obra. Então nós temos de 13 para 100, mais ou menos. Sobe um pouquinho, né, que todo dia entra e sai alguém da empresa, é natural. E sim, uma parte dessa preparação do crescimento passa por pessoas. A grande coisa que eu fiz, né, o grande movimento que eu fiz dentro da empresa foi trazer pessoas boas para os momentos adequados para garantir o fluxo de crescimento. Claro que muitas delas mudaram, né? Acho que talvez seja a parte mais dolorida para mim, saber que algumas das pessoas que começaram a trajetória já não conseguem acompanhar, infelizmente elas têm que tomar outro rumo. Mas você trazer pessoas melhores do que você para aquelas posições ajuda demais no projeto de crescimento. Então, essa busca incessante por pessoas bem qualificadas, e que tenham vontade de crescer acima de qualquer coisa, hoje esse fator ele é muito importante. A pessoa pode ter até uma preparação acadêmica muito boa, mas se ela não tiver vontade de prosperar e vontade de crescer, não vai adiantar nada. A cultura de dono ali da empresa, né? A gente tem como cultura de dono, inclusive, é um dos pilares de avaliação de desempenho das pessoas. Isso a gente leva muito a sério e faz a diferença, né? Nas quantas empresas a gente já não viu que perderam a característica de ser uma empresa na mão do dono e se perdem, não tem jeito, inevitavelmente, porque as coisas deixam de fazer sentido. Deixa de fazer sentido você desligar um ar-condicionado à noite para ir, então isso começa a gerar uma bola de neve enorme. Então a estruturação de pessoas é fundamental. Eu vejo isso desde a época que eu era estagiário nos escritórios de São Paulo, como é importante você ter gente boa ao seu lado, e especialmente quando é dono, né, acho que precisa tirar de lado vaidade, ego e realmente buscar pessoas adequadas e boas para trabalhar juntos. Isso é fundamental. Falando da perspectiva do mercado, né? Você falou de gente, né? É um pedaço difícil. Saiu de 3 para 100 de 2016 para cá, é isso? 13 para 100. De 13 para 100 de 2016 para cá, foi isso? Isso. Então, assim, aí você tem um primeiro gap, né? Essa mão de obra, né? Primeiro você tem um cenário Brasil complicado, né? De escassez de mão de obra, né? Momento inflacionário que está atingindo insumos, muita coisa por aí. Preço de terreno valoriza muito, né? Esse contexto todo aí, e o que ele traz de risco, de oportunidade para a construção civil em geral, assim, especialmente na atividade de incorporação imobiliária? Só pegando o teu gancho também, complementando. Além desses insumos, aumento de preço, terreno, etc., o que você, como incorporador, hoje enxerga de oportunidade, né? Qual a mágica que você, incorporador, consegue fazer hoje para evitar que esse aumento seja repassado no preço final do imóvel, que aí pode significar até uma concorrência ali na frente que prejudique a venda do teu produto, né? Mesmo que bem desenhado. Hoje, o grande gargalo nosso, de fato, é mão de obra. A mão de obra, especialmente, e de escritório é difícil, mas é até relativamente mais tranquilo você encontrar. Agora, canteiro de obra, gente, tá difícil. Tá difícil. O complemento era justamente nesse sentido. As coisas mudaram, Rodrigo, e
hoje, né, você tem aquele estereótipo do pedreiro. E é um pouco complicado isso, porque nós estamos em 2025 e nós ainda empilhamos tijolo, que é uma coisa que os nossos avós faziam. Então, vai mudar e eu vou chegar lá. Por quê? Justamente porque antes eu tive uma conversa longa com o Eli Horn, né, o seu Eli Horn, que é a maior referência do mercado imobiliário, que é o dono da Cyrela. E eu fiz essa pergunta para ele, seu Eli, quando que a Cyrela vai industrializar o canteiro de obras? E ele, daquele jeitão dele, falou, Bruno, é muito novo, não sei o quê. Eu vou falar, enquanto a mão de obra for barata, não vai ser industrializada. Acontece que a mão de obra já não está mais barata. E pior de tudo é que ela está escassa. Hoje a gente tem dificuldade de achar instalador, assentador de piso, hidráulica, elétrica, não acha. O cara que virou empreiteiro. Exatamente. E aí começa a gerar uma série de problemas, porque hoje esse cara da linha de frente da construção, ele tem uma remuneração boa, às vezes até maior do que o pessoal que está em escritório. Então, precisa quebrar um pouco do estereótipo, porque hoje um profissional qualificado da construção civil ganha dinheiro, mas é difícil encontrar. Então, esse é um fator limitante nosso enorme. Claro que a composição do custo envolve mão de obra. Sobe a mão de obra, sobe o custo. E também o material, o insumo, ele sobe, mas aí a construção civil, ela acaba, qualquer coisa impacta a construção civil. A construção civil é a indústria brasileira por excelência. Sobe o dólar, impacta a construção. Desce o petróleo, impacta a construção. Muda o valor do aço, impacta. O Trump vai taxar, cara, tudo impacta a construção civil. Então, o efeito borboleta. Exatamente. Então, nós temos que ter uma defesa de margens qualificadas ali, isso é muito importante hoje. Não dá para você entrar num projeto com margens apertadas, porque o gargalo dessa risco é enorme. Então tem que ter uma defesa muito forte da estrutura da mão de obra em relação ao projeto, porque senão o projeto atrasa, o custo estoura. E aí você me perguntou, Gilson, como não repassar? A gente tenta ao máximo não repassar. Por quê? Porque a renda do brasileiro não varia, né, não acompanha positivamente a inflação de uma maneira geral, especialmente da construção civil. O IPCA acho que deu acumulado 4 e qualquer coisa. 4,9 e pouco. O INCC deu 7. Então, assim, os contratos são reajustados a 7. E o salário da turma já não acompanha esse reajuste. Quando acompanha, né? Quando acompanha. Então, assim, a gente tem quando chega, quando mexe em alguma coisa. Então, tudo isso é algo que precisa ser trabalhado. Como que a gente trabalha, então, a defesa? Tentando ser muito mais eficiente no canteiro de obras. Criando sistemas de não desperdício, de tornar a logística dos materiais mais adequada, o armazenamento. Porque hoje a construção ela ainda desperdiça muito, porque ela é muito manual. Sim. A partir do momento que você constrói na indústria, né, que é a construção off-site que eles falam, você não perde nada, o cara vai lá e monta. Você deixa de ter um assentador de piso, você passa a ter um instalador, né, um montador de uma casa. Sim. A gente vê muito isso na China. Né? Por que a China constrói um prédio de 30 andares em 15 dias? Porque ela ficou 2 meses construindo ele dentro da fábrica. Na verdade, ela está montando o prédio. Ela não está construindo o prédio. Então, isso vai acontecer aqui. E a gente tenta ao máximo, né, com sistema. A gente tem um CRM que funciona bem, um RP que funciona bem, uma organização de pessoas dentro da empresa bem escalonada. Tudo isso impacta. Bonificação em relação à obra, o incentivo para que elas gastem menos. Isso a gente consegue ajustar. Mas vocês podem ver aí, né, recentemente saiu a valorização imobiliária dos últimos tempos. Não tem jeito. Se não repassar alguma coisa, não vai. E aí é natural. O mercado sobe as tabelas de preço, né? E a gente tem que passar um pouco para frente. Mas ainda assim o Grupo Ímper negocia muito bem seus imóveis. Mas você tocou num ponto que eu sempre penso, né? Não só com essa atividade, mas com outra. A questão do estigma, né? Então, eu não quero ser pedreiro. Eu quero ganhar menos, mas eu quero trabalhar lá dentro do escritório. E eu acho que esse segmento, ele sofreu muito com isso nos últimos anos. Eu acho até com a evolução da tecnologia, as pessoas foram também obtendo melhores condições. Sim, mais instrução. Mais oportunidades na área de educação, né? Cotas. E o que a gente tem visto é que muitas vezes esse profissional qualificado, ele vai ganhar muito mais do que qualquer pessoa que trabalha ali dentro do escritório. E ganha mesmo. Hoje, por exemplo, é muito difícil você conseguir alguém
para fazer um reparo hidráulico na sua casa. Buscar alguém para fazer algum reparo elétrico. Por quê? Porque essas pessoas, quando são boas, elas já criaram o seu próprio negócio e têm grandes negócios a serem não para de explorados. trabalhar. Então, eu fico imaginando a sua dificuldade para encontrar. Nós estamos trazendo gente de longe, tá? De longe para conseguir finalizar a obra. Porque é engraçado isso, né? Antigamente o pessoal parava a obra porque não tem muita condição. Pô, hoje a gente tem condição, não tem gente. A pessoa não quer. O cara abandona. É difícil de entender. É difícil de entender. Ele começa, dá 2-3 dias, para de ir. Simplesmente abandona, vai embora e não volta mais. Aí você tem que ir atrás para fazer as decisões, porque todo mundo é registrado no canteiro de obras, porque isso é problemático, né? Isso era uma coisa que fazia antigamente, que prejudicou muito a imagem das incorporadoras perante a mão de obra, Exato. O mercado de trabalho. Mas isso mudou, porque graças a Deus as empresas tomaram conhecimento de que isso era um risco enorme. Tem uma fiscalização bem maior hoje dos sindicatos e do Ministério Público, avanço legislativo. Então tudo isso gerou um movimento muito positivo, mas ainda assim fica uma pecha. Mas isso talvez não seja o preponderante. O preponderante é que as pessoas simplesmente não querem. E aí a gente tem um pouco mais de dificuldade de encontrar. Então, naturalmente, eu acredito que os próximos 5 anos a industrialização da construção civil vai chegar com muita força, porque não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Ou a gente começa a esticar o prazo de entrega de obra, ou a gente começa a trazer um pouco mais da industrialização, que reduz substancialmente os custos indiretos, né, da estrutura. É mais caro para fazer, mas no longo prazo você tem uma economia que é grande. Então, já aproveitando essa tua fala, na sua visão, há uma diferença de qualidade do produto? É melhor industrializado. Olha isso. Sim. Porque melhor. O que eu percebo é que não nos condomínios verticais, mas mais nos condomínios horizontais, né, vamos dizer assim, quando alguém fala, pô, mas essa casa ela não foi feita De tijolo. Né? Ela foi industrializada. Há uma pecha aí de que não é bom. Que não é bom. Quase nada nos Estados Unidos é feito de tijolo. Não, nada. Nem na China, tá? Nada, Nem né? na China. Eu li um livro. No meu condomínio mesmo. E com todos os intempéries. No meu condomínio tem 2-3 casas sendo construídas e o pessoal já falou, aquela lá, depois... Na China, eu li um livro recentemente que chama Como Chegar Lá. É o do Steven Schwarzman. Ele é dono da Blackstone, que é um dos maiores fundos do mundo. É trilionário, né, o fundo. E ele conta uma história de que ele foi para a China e ele teve vários contatos. Lá teve uma sinergia muito grande com uma cidade. Aí não me pergunte o nome, que eu esqueci. E a ideia dele era criar um curso, um sistema educacional voltado para finanças para chineses. E ele quis que a arquitetura dessa universidade ela fosse com a arquitetura chinesa tradicional. Para a surpresa dele, não tem mão de obra para fazer a arquitetura chinesa tradicional. Por exemplo, tem 1000 anos, pô. Os pisos nas paredes, aquelas coisas todas, era tudo industrializado, o cara vinha e colava. Não era mais, não tinha mais nem sequer o material mais. Sim. Então, olha só, nós estamos falando da China, um lugar que tem 1,5, 1,4 bilhões de pessoas. Aqui, a metodologia construtiva, ela vem com uma série de garantias, né? A metodologia industrializada, tanto o steel frame como o wood frame, ou outras cimentícias, enfim. Ela vem com garantias adicionais, com testes, ensaios científicos, químicos, de engenharia. Tem muita coisa positiva. Mas, culturalmente, ele ainda falta. Assim, lugares onde existe uma absoluta escassez de mão de obra, por exemplo, cidades que crescem muito por conta de plantas industriais, né? Nós temos aí um movimento muito grande, por exemplo, de celulose no Mato Grosso do Sul. Tem cidades lá, nós temos um negócio numa cidade, chama Inocência. A cidade tem 5 mil habitantes, 6 mil habitantes. Só a indústria vai precisar de 14 mil funcionários. Não tem gente no lugar para morar, eles estão alugando cama. Não é nem quarto mais, estão alugando cama. Então, para esse lugar não tem jeito. Vai ter que construir algumas milhares de casas. Exatamente. E rápido. Porque não vai ter lugar para hospedar as pessoas que estão indo construir as casas. Sim. Então, olha só depois as famílias que vão morar. Exato. Quem vai trabalhar. A arrecadação do município vai subir 10 vezes. Então, isso precisa ser pensado. Culturalmente precisa quebrar. Então, não tem nenhuma... Assim, tem, como eu disse, tem lugares, por exemplo, onde tem abalo sísmico, tem algumas coisas que você não consegue fazer. Gente, o Brasil não tem nada disso.
Não tem nada. Tem nada disso. O Brasil, assim, você tem um conforto térmico, acústico, olha o calor que nós estamos aqui. E assim, os países, tanto China como Estados Unidos, que a gente falou aqui, tem um clima muito mais adverso do que o Brasil, muito mais severo. Para cima e para baixo, né? Exatamente. Evandro, mas assim, eles precisam pensar nisso, né? De alguma maneira, vai acontecer essa mudança. Por quê? Porque não vai ter jeito. Imagina hoje, né, empresas que constroem 1.500 casas. Como está ficando cada vez mais difícil você achar mão de obra para 1.500 casas. E a diferença de custo hoje, então, se aproximou muito. Mas ainda está maior. A industrialização ainda está maior. A industrialização custa mais caro do que o nosso modo tradicional. Que você diria 20%, 30%. Mas a escala dissolve isso. Né? Na escala aí, porque quando você tira o custo indireto, por exemplo, imagina o canteiro de obra ele tem um custo. Uma parada assim, é estrutural. Quando a gente no tempo, principalmente, quanto maior o tempo, maior o custo. Se você arrasta o canteiro de obra 3 anos, você está arrastando 3 anos de despesas indiretas que estão ali. Então, assim, a industrialização ela gera uma inversão dessa lógica, o que pode melhorar bastante a conta, numa última linha lá, que é o resultado do empreendedor. Tá? Então, além dessa aceitação, porque não adianta nada, beleza, vou construir um negócio, fechou a conta, vou vender? Não. Então, se eu não vendi, não adianta nada, né? O final de tudo, gente, é venda. Todos os nossos negócios somos comerciantes. Nós temos que vender os nossos serviços, os nossos produtos e temos que entender o nosso mercado. Então, assim, a venda é o fundamental. Por isso que a gente sempre trabalha, por exemplo, com pesquisa de mercado. Muitos projetos nós testamos. Isso aqui daria para fazer industrializado? Aí vem uma rejeição gigantesca. Isso. Minha sensação, então é o que você falou, cultural, né? Ela se evidencia nas suas pesquisas. Exatamente, mas está diminuindo. E aí, outra dúvida que eu tenho, por exemplo, imagina um condomínio vertical aí de 20 andares. Quanto tempo você demora para fazer industrial? Industrial. O ordinário seria 3 anos e 3 anos e meio. Tá. O industrial, sim, se por força, 3 meses, 4 meses. Um imóvel residencial. O imóvel residencial você monta ele num dia. Um dia. Assim, depois você vai fazendo fechamento, tudo, mas a estrutura dele, um dia você monta. Faz o radier, põe as paredes, monta um Lego, né? É um Lego. E assim, todas as peças vêm pré-montadas. Você tem lá um mapa que é uma realidade virtual, você põe no QR Code, o cara sabe qual que é a peça vem numerada. É uma montagem de um Lego. Tem uma... essa peça você encaixa aqui, você vai usar isso aqui, você vai trabalhando dessa maneira. Isso é lindo, você parar para pensar, né? É o que o pessoal está fazendo lá há bastante tempo. Mas, por exemplo, aí o que acontece? Por exemplo, pega fogo lá na Califórnia, né? A única casa que ficou em pé foi de concreto. Tijolo, Aí é duro, né? Aí é duro. Então, mas aí tem uma janela de oportunidade interessante que talvez tenha a ver com sustentabilidade. Nós acabamos de aprovar em dezembro a lei que regulamenta o mercado de carbono no Brasil, né? As expectativas, seja se a gente olhar para os tempos de vigência jurídica dela, tem uma parte de regulamentação, quanto à adaptabilidade do mercado, mas nós estamos falando que ali em 2030, se tudo acontecer como deve ser, a gente já começa a gerar um mercado de um volume de créditos de carbono grande. Relevante, né? Relevante. Né? Expectativas de que os movimentos na próxima década, entre 30 e 40, em 2030 e 2040, signifiquem algo em torno de um crescimento do PIB da ordem de 5%. Só de carbono. Só de crédito de carbono injetado na economia brasileira. Meu Deus. Porque nós temos inúmeras possibilidades, né? Então, assim, aí, talvez, será que porque vocês vão ser, a economia vai ser, os setores econômicos vão ser obrigados a mapear, né, a geração hoje. Se este mapeamento indicar com a industrialização a geração de créditos de carbono, a suspeita que eu tenho aqui, ainda como advogado, mas que estudo bastante esse tema, e acompanho muito no Sinduscon, tem um trabalho bacana sobre créditos de carbono, já tive algumas oportunidades de discutir isso com eles lá em São Paulo. Se a gente tiver nessa industrialização uma descarbonização do setor, seja porque o tempo é mais rápido, seja porque você tem uma estrutura de montagem mais pré-estabelecida, então a obra anda mais depressa, você tem menos fluxo de caminhão. Quantos caminhões queimando óleo diesel recebem um aterro com 3 anos de funcionamento? Você reduz isso para 6 meses, 1 ano, você já... Então, assim, esse mapeamento da geração de créditos, que vai passar a ser obrigatório em até uns 2 anos,
talvez gere para o mercado da construção civil uma oportunidade gigantesca, Bilionária. bilionária de gerar créditos de carbono. É isso. Isso traz receitas que jamais fizeram parte do foco da Planejamento, construção civil, né? Estava vendendo casa e apartamento e terreno, é isso, né? E barateie, talvez, eventualmente, o custo dos imóveis, porque você passa a ter receitas advindas dessa geração de crédito de carbono. E a gente sabe que a construção civil não está olhando muito para isso, né? Até uma visita que fizemos lá na tua empresa, a gente falou um pouquinho disso, né? Você já faz uns 6 meses que a gente falou disso. Você sentiu andar alguma coisa? Tem um foco para isso? Assim, não muito. Acho que está no momento de mapear, né? Eu venho acompanhando um pedaço dessas discussões do Sinduscom, mas o que a gente já sabe é que a construção civil ela é uma das maiores, se não a maior geradora de resíduos e carbono do mundo, porque é necessário uma quantidade de água absurda e é muito poluente a fabricação de concreto e cimento. Ela é extremamente poluente. Então, isso vai diminuir, fora a quantidade de entulho, resíduos, enfim, isso da nossa parte, da nossa empresa do Grupo Ímpar, a gente já trata. Resíduos nós já tratamos. O que nós não temos ainda é uma noção, de fato, que vai poder ser feito em relação ao crédito de carbono num curto espaço de tempo. Eu vi que estava essa discussão, mas eu acabei não entrando muito em um aprofundamento, e eu acho que eu deveria até, porque quando se trata de um volume desse, isso muda o jogo. Isso muda o jogo. Muda o jogo, inclusive, pelas características da própria construção. Se nós deixarmos olha só como essa reflexão é interessante. Se nós deixarmos hoje de empilhar tijolo, nós não temos indústria suficiente para fazer material para a industrialização da construção civil. Sim. Não tem. Nós não vamos ter material para fazer casa nem prédio. Então a gente tem que preparar, de fato, um canteiro de obra suficientemente robusto para sustentar o mercado imobiliário. Porque senão não vai ter. Então vai continuar empilhando tijolo. Por quê? Porque não tem. Legal. Isso é uma coisa... Mas, de novo, tudo é condições, né, financeiras estruturadas. É um crédito importante que vai gerar uma receita impactante para o nosso negócio. Não tem dúvida que precisa ser visto. O que nós estamos fazendo? Nós começamos a já estudar as metodologias. Nós já estamos mapeando, por exemplo, essa área que nós temos lá em Inocência. Nós precisamos necessariamente de um método construtivo mais ágil. E lá é obrigatório. Não tem mão de obra, vai ter que ser feita. Da parte convencional, muitos dos elementos e insumos da própria casa, a gente vem conseguindo kits mais montados, alguma coisa pré-fabricada, que isso está melhorando também. Então, vamos falar assim, alguns componentes do nosso negócio já estão se desenvolvendo nesse sentido, mas ainda tem muita coisa para fazer. E é muito importante essa reflexão sobre o crédito de carbono. Isso é muito bom para vocês conversarem conosco nos mercados. E assim, a gente tem que chamar atenção para isso, porque se você está num modo de produção hoje e não mede quanto você está gerando, e você muda o modo de produção para uma coisa mais... Você perde. Você não tem a medida de quanto você reduziu de carbono. Não tem um histórico. Então precisa dizer, olha, hoje a minha foto tá assim, tá feia, e eu vim para cá, ela ficou bonita, e eu vou ter ganhos com isso, né? Então isso é fundamental começar esse debate, porque assim, a sensação que o mercado que está ligado nisso tem é que o governo deve aproveitar a COP30 no final do ano em Belém para lançar a regulamentação. A primeira fase da regulamentação é obrigar os setores a medir e saber quanto é que está gerando. Criar os inventários ali. Os inventários. Para daqui um pouquinho saber quem é que está entre 10 e 25 mil toneladas por ano, quem está acima de 25 mil toneladas, e quem tiver legal vai poder vender o crédito porque está sobrando, né? E vai ter que dizer, olha, a construção civil tem que fazer isso. As petrolíferas têm que fazer isso. É o que a gente espera. Isso é bom para todos nós. Né? Eu acho que é um movimento muito positivo para a sociedade. Claro, com certeza. Eu acho que o Brasil... Você traz um incentivo de algo que vai refletir diretamente para a sociedade. Exatamente. O Brasil tem muita condição de fazer. O que falta para nós, eu acho que é um pouco de clareza. Né? Porque essa gama legislativa que nós temos confunde um pouco. É muita coisa em cima de muita coisa e começa a misturar tudo. Eu, por exemplo, já até deixei de entender o sistema tributário, porque não... Era a minha pergunta para eu já deixei... Aí eu peço ajuda aos nobres causídicos para me ajudarem, porque não tem jeito, cara. Assim, nós temos, né? Hoje o sistema é mais simples até para a construção civil. Mas quando começa a mudar, por exemplo, muda para a tributação porque é venda ou porque é aluguel, começa a misturar tudo, gerar uma confusão. Eu não gostaria que isso acontecesse com a parte ambiental da geração de crédito de carbono. Se eles simplificassem, talvez, essa análise, seria
eventualmente melhor para todos, né? Sim. Isso toma muito tempo. E eu tempo vou- é dinheiro. Eu vou aproveitar e vou fazer uma propaganda, né? O Bruno falou, preciso de ajuda, nós temos lá no Pronto, escritório consultoria, Com ô. certeza. um trabalho voltado nesse sentido. Inclusive, no ano passado, nós gravamos Alguns um podcasts episódio sobre isso. específico com a HIP, que é a nossa parceira, né? O Evandro está à frente disso lá no escritório. Precisa né? gerar um movimento, Evandro, da construção civil. É. Liderar um processo, porque tem ótimas construtoras no interior do estado de São Paulo, eu tenho certeza que elas engajariam num projeto mais qualificado nesse sentido. Boa ideia. Sem dúvida. E já vamos aqui, ó. Já dispara o WhatsApp. Mas assim, antes da gente, o tempo vai correndo, né? São tantos os assuntos, mas eu não queria que você citasse a reforma tributária. Já respondeu, mas como o segmento está analisando a vinda dessa nova sistemática, supostamente a partir de 2026, né, Bruno? Eu ainda acho que nós vamos ter aí alguma surpresa no meio do caminho. Positivo ou negativo? Depende de que sentido. Se postergar o início da reforma for positivo, talvez seja Alguém vai positivo. pagar a conta. né? Alguém paga. Porque assim, geralmente nós, né? O que acontece? Nós temos alguma... A emenda constitucional foi aprovada no final de 2023, aí nós tivemos em 2024 a lei complementar, quase no apagar das luzes, né? Temos ainda alguns passos legislativos, lei ordinária, com fixação, criação de comitê gestor, tem algumas coisas ainda, e as regulamentações. Aí nós precisamos pôr em prática todo o software que vai ser necessário, que nós sabemos. Então, assim, tem algumas coisas que me preocupam dentro de uma análise histórica, na minha opinião, atuo já no segmento tributário já há mais de 20 anos, para mim não tem tempo hábil Pra até fazer o final tudo, de né? 2025. De qualquer forma, como o segmento tem visto isso com preocupação, com cautela, porque você falou da importância do RET, Exatamente. né? O RET foi algo que É fundamental para o mercado. Simplificou muito. né? impulsionou a construção civil, porque não vou dizer nem de custo, mas porque simplificou. Exatamente. Eu acho que eu fico imaginando a complexidade. Você estava falando, pô, demora de 3 a 4 anos para colocar uma obra vertical, né, em condições para finalizá-la. Então você imagina num sistema tributário em que você pode ter modificações. O RET veio para dizer, pronto, É isso. até você finalizar, vender todas as unidades, isso aqui. Mas o RET ele seria finalizado com a reforma. Então, como vocês têm visto isso? Rodrigo, são altos e baixos durante esses 2 anos, né? De 23 para cá, a cada 2, 3 meses tem uma notícia Tira diferente. casaco, bota casaco. Exatamente. A última notícia foi positiva. Eu venho acompanhando essa discussão. Tivemos Da Abrainc e no Sinduscom, que são 2 entidades de classe que nós somos membros. E o corpo a corpo que foi feito ali gerou um movimento bastante positivo para a construção civil. Parece que agora está adequado. Eu não vou comemorar antes da hora, porque para não tomar o gol, não pode gritar gol antes que a bola não entra, né? Mas eu acredito que pode ter alguma mudança ainda no meio do caminho. Por quê? Porque tem outros mercados que vão ser afetados e aí você precisa fazer uma composição quase impossível, que é com todo mundo. Alguém vai pagar a conta, né? Como o Gilson falou. Para o nosso mercado pode melhorar, mas o importante é que não fique uma confusão tão grande que a gente não consiga trabalhar. Exato. Eu acho que hoje, eu venho procurando muito isso dentro da nossa empresa, inclusive. Simplificar. A palavra de ordem, vamos deixar as coisas mais simples, porque a complexidade está tomando tanto tempo nosso e está desgastando tanto que a gente está deixando de usar o nosso bem mais precioso, que é o nosso tempo, para produzir riqueza. Perdendo tempo com besteira que não precisava perder, porque as coisas são ineficientes. Então, quanto mais isso serve para qualquer coisa, né? Para o escritório de advocacia, para nossa vida pessoal. Para nossa vida pessoal, exatamente. Então, assim, nós estamos nessa busca incessante de melhorar e simplificar as coisas. Eu espero que essa reforma para o nosso segmento faça esse movimento. Agora, você fala assim, qual que é a sua expectativa de fato a respeito do assunto? Eu assim, acho que está longe. É o que você falou, acho que vai mais um tempo. Tem muito arranjo para fazer, é uma estrutura que envolve não só... É uma política de Estado econômica que vai ter que ser trabalhada, isso... Mas tem muita coisa. O Brasil tem uma capacidade gigantesca de dificultar e complicar coisas que são simples. Mas eu tenho uma visão que o modelo tributário aprovado
propõe fortemente um mecanismo de tributação mais simples do que o que a gente Concordo. viveu até hoje. Era essa a intenção, né? Então, assim, Essa a intenção inicial. Aí, numericamente falando, né, Ivan? sim. Assim, aí nós não vamos entrar nem em contexto. Pô, eu estou retirando ISS. Eu imagino, cada município que você vai, é um tratamento. Aí o O município ICMS, pede um, outro pede a mesma o coisa. ICMS, você tem tratamento díspare. Você está em São Paulo, você vai para o Mato Grosso do Sul, é completamente diferente. Então, nisso, até numericamente, o número de leis que estão saindo Sim. e o que nós teremos é algo indiscutível. O Brasil distorceu um pouco o modelo tradicional de uma federação, porque Exato. não criou uma federação com 27 unidades mais o Distrito Federal, criou uma federação com 6 mil entes públicos, porque todos os municípios viraram Exatamente. quase que entes federados, né? E tem gente que defende isso, que é assim mesmo. Então, assim, vira essa balbúrdia porque é isso mesmo. Né? Mas defende isso para criar dificuldade para vender a facilidade. Facilidade, Aí só que certeza. quem paga essa conta é a sociedade como um todo, porque isso não tem jeito. É o custo do tempo no nosso negócio, ele é fundamental. Isso é que é... Gostei muito dessa tua fala. A gente precisa, o foco tem que ser gastar a energia com geração de riqueza. É isso. E não com as complexidades que Isso estão não em gera volta. riqueza. A burocracia, de uma maneira geral, e todo mundo me pergunta, mas o mercado imobiliário demora muito. Precisa demorar, também não pode ser um negócio muito frouxo, porque nós estamos lidando com construção, que aí gera até uma questão de riscos, Sim, né? Segurança, enfim. Então, mas também não precisa alongar o negócio ao ponto de prejudicar a sociedade como um todo. Porque hoje o Brasil, né, a construção civil, ela é um player significativo no PIB nacional. Muito. Gera muito emprego. Então é uma estrutura, importante para o país. Sim. E aí Precisa ser considerado. Você falou assim, demora 3 anos para fazer, mas às vezes demora até mais para aprovar. Então a gente fecha uma área aí hoje. não faz sentido. Então, a gente fecha uma hora hoje pensando num projeto. A hora que a gente entrega 7 anos depois, cara, a sociedade mudou tudo. Tudo. O cara que você imaginou não é o mesmo cara que está ali, a tributação Teve mudou. uma pandemia no meio do caminho. Aí não faz sentido. Então, assim, a gente tem... O nosso negócio é um negócio complexo por conta disso. É muita coisa, é uma inserção de informações enormes ao longo de um longo caminho. Então, por isso que eu fico desesperado para simplificar as coisas, porque realmente é desgastante. Posso, caminhando aí para o fim, posso fazer uma pergunta? Isso que eu ia dizer, porque chegamos aqui no nosso tempo. Eu queria, mais uma vez, agradecer o Bruno, mas parabenizar ele até pela história recente dele, né, pelos reconhecimentos que ele tem tido como empresário, destaque em Rio Preto e região. E eu, empreendedor. empreendedor. Tô cansado, já não sou jovem. Mas eu acho assim que aquilo que você desenvolveu, né, você saiu uma trajetória totalmente voltada ao direito para empreender, um negócio já formado, mas você empreendeu, você modificou aquilo, né? Eu queria que você deixasse, você acha que é muito importante ter esse espaço que a gente abre no nosso podcast, para que você pudesse deixar uma mensagem até para quem está empreendendo, não importa a idade, mas para a pessoa que quer começar a empreender, para quem quer começar um negócio. Você que é um cara que estuda muito, um cara que lê muito, né, que viaja muito e acompanha todo esse movimento de mercado, se pudesse deixar a dica de hoje. Uma dica, exatamente. É difícil isso, né? Tem pessoas muito mais qualificadas. Isso não estava combinado, né? Não. Não, assim, o que eu falo sempre, né? Eu tive uma vantagem competitiva, que é ser nerd. Ser nerd hoje é uma vantagem competitiva, porque eu não parei de estudar, eu não paro de estudar. Isso me gera conhecimento teórico, que é óbvio que eu vou aplicar na prática. Na prática, às vezes, não da maneira como eu gostaria, mas a gente utiliza muita coisa. Então, para qualquer pessoa que for aprender, precisa ter um kit básico de aprendizagem do que seria importante para um negócio, né? Especialmente da parte financeira. Então, vai empreender, cara, estuda finanças. Estuda o que é um fluxo de caixa, o que é uma DRE, o que é um capital de giro, como funciona a captação de dinheiro, porque hoje todo mundo precisa de crédito para crescer, todo mundo. Então, assim, hoje, né? Antigamente podia ser diferente, mas hoje é necessário. Então, se você é um advogado que quer empreender, estude isso também, porque você precisa saber como que você vai trabalhar o seu mercado e como você vai se organizar financeiramente. Sim. Porque a pior coisa do mundo é você ficar refém de uma estrutura que você criou, que não vai dar certo nunca, porque você não sabe fazer. E aí você fica na tentativa e erro, você vai quebrando, aí você vai ter que começar desde o começo. Sim. Desde o início lá, vai já sair do menos, né? Porque às vezes você está endividado no negócio. Então, sempre eu digo, estudem. Escuta os podcasts, escuta alguém que tem mais experiência, troca uma ideia. Eu tive uma vantagem, além dessa de ser nerd, que eu trabalho com meu pai, cara.
É um bom mentor, né? Putz, assim, eu teve uma época que eu tava em conflito geracional Normal. com ele, que teve muito. Aí eu falei assim, ele falou assim, ó, deixa eu falar um negócio pra você. Que eu sempre escutei muito que acima de qualquer coisa é meu pai, eu respeito muito mais do que qualquer outra coisa societária. Deixa eu falar uma coisa pra você. O que você tem de idade, eu tenho de plano econômico. Aí na hora que ele fala um negócio desse, cara, você fala, puta, peraí, deixa eu escutar o que esse cara tá falando aqui. Então, assim, escuta, eu vi assim, as histórias. Eu estou lendo um livro que chama Como as Gigantes Caem, que é do Jim Collins, que me fez muito mais sentido entender por que as empresas grandes quebram ou vão à ruína do que entender como as pequenas crescem numa velocidade rápida. Isso hoje é alguma coisa que me chama a atenção do ponto de vista administrativo. Outra dica é, você não sabe fazer contrato? Contrata um advogado. Porque os acordos jurídicos hoje, eu aproveitar esse momento que nós estamos entre advogados, os acordos jurídicos são extremamente importantes. Hoje a sociedade não está mais no fio do bigode. Faz um bom contrato. E eu falo isso por experiência própria, tá? Caso de Ferreira, espeto de pau. Muitas vezes a gente vai no bigode, vai depois... Cara, é o pior erro que a gente pode cometer. Faça um bom contrato, converse com o advogado, se instrua, entenda a legislação, porque você não tomar uma multinha da prefeitura para fazer coisa que você não pode. Isso é muito importante. Num segmento com a margem desse tamanho, qualquer cara, multinha... Compra um terreno que não pode construir. Exato. Então, assim, em resumo, o conhecimento ele é fundamental. O seu ou que você contrate, mas faça isso sem dúvida nenhuma. Eu agradeço muito a oportunidade. Viu? Que isso. Nós aqui agradecemos, é um prazer enorme te receber aqui e um prazer enorme poder compartilhar agora aqui em São José do Rio Preto, nosso escritório juntos. Maravilhoso escritório, por sinal. Muito obrigado. E que possamos aí estar juntos debatendo esses temas sempre, né? Inclusive nos fóruns que vocês têm, né? Coletivos das empresas do setor de construção civil. A gente tem uma experiência grande do segmento. O Gilson vem do segmento também. A gente está nele aí, acho que quase por toda a história do escritório, mas com muita presença nos últimos 20 anos. Então, nosso intuito aqui é trocar essas informações, mexer com a movimentação do conhecimento. Então, muito obrigado, prazer te receber aqui, que possamos andar bastante juntos aqui em São José do Rio Preto. Iremos, muito obrigado, um prazer estar aqui. Contem comigo se vocês precisarem, estou à disposição. Obrigado, Bruno, foi um prazer te receber. Então, com certeza teremos outros encontros. Vamos sim. Esse foi mais um episódio do Pod Brasil, o podcast do Escritório Brasil Salomão. Falamos um pouquinho de mercado imobiliário, da história do Bruno, da Imper. Então, tenho certeza, você que nos acompanhou até agora, muitas lições, né? Muitas lições de um mercado muito complexo e de uma pessoa que podemos resumir sempre em busca de conhecimento. Se você tem alguma crítica, alguma sugestão, alguma ideia, mande a sua mensagem para o podbrasil@brasilsalomão.com.br. Um grande abraço e até o próximo episódio.